Padre Paulo Adolfo Simões, é natural de Brasópolis, Minas Gerais, pertinho de mim aqui, né? São Gonçalo é vizinho aqui de Pouso Alegre, Brasópolis. Morei em Brasópolis também, mas depois é outra história. Olha, então você já foi feliz, hein? Amo Brasópolis. Piranguinho, morei em Itajubá. Nossa, andou também, né? Não, é só sul de Minas, mas não parou, não, né? Não, eu só voltei para casa. Aham. Então, ele é natural de Brasópolis, né, sul de Minas, presbítero da Arquidiocese de Pouso Alegre, atualmente exercendo seu ministério como pároco da paróquia Santa Isabel, na cidade de Piranguinho. É licenciado em filosofia pelo Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre e bacharel em teologia pelo Centro Universitário Assunção. Especialista em docência e gestão do ensino superior pela PUC Minas. Padre Paulo Adolfo foi secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, Cefep, organismo vinculado à CNBB de 2019 a 2023. Ele também trabalhou como missionário na Prelazia de São Félix do Araguaia, onde exerceu os ministérios de pároco e de coordenador de pastoral. Em uma de suas redes sociais, ele se define como um cristão padre que acredita no amor como meta e no diálogo como meio, na fé política transformadora. É uma alegria recebê-lo em nosso curso, Padre Paulo. Seja muito bem-vindo, viu? Ainda mais assim, tão conterrâneo, né? Das 3 cidades que eu mais amo também, depois da minha, tá? Uma hora a gente ainda se conhece. Com certeza, será um prazer, uma Palavra do alegria. Senhor, viu? Tá. Então, boa noite a todas, a todos. Agradecimento à Vanusa, né, pela apresentação, falando da minha cidade, já viveu lá. Mas quando você morou em Brasópolis, você não foi em Luminosa, foi? Não, não fui. Eu sou de Brasópolis, mas lá de Luminosa, que é o lugar mais bonito e melhor do mundo, né? Aí. Vocês podem Eu ouvi discordar da falar minha. muito. E Luminosa tem muita evidência hoje, porque por ali passa o caminho da fé e já está na reta final. Sim. A maioria dos peregrinos costumam dizer que é, de fato, um dos trechos mais bonitos, mas também das subidas mais difíceis. Tanto é que tem um bairro ali que se chama Quebra-Perna, né? Para Nossa, ter uma ideia. É isso mesmo. violento. Isso. Agradeço também ao professor Elvis pelo convite, pela confiança, né? E aceitei o convite do professor Elvis com alguma resistência, porque a temática proposta não é muito a minha área, mas ele disse que podia falar tranquilo, né? E aí andei consultando algumas pessoas que têm informação na área de fé e política e também já exerceram mandatos, e me disseram que é fundamental o que já está na Constituição, que às vezes a gente não presta atenção. E também o Laudelino, que acho que todo mundo conhece, lembrou o texto base da campanha da Fraternidade de 96, Justiça e Paz se abraçarão. Né? E por acaso eu não tenho pessoalmente, aqui na paróquia tem um exemplar. Então fica aí a indicação de leitura para vocês também, tá bom? Em termos de organização aqui do tempo, eu tenho quanto tempo para falar? Padre, até 9h30 a nossa aula vai. O senhor administra o tempo como quiser. Tá, então a gente pode falar um pouco e depois abrir também para o pessoal tecer considerações, né, apresentar Pode, pontos à de vista. vontade. Não sei, provavelmente no grupo já tem alguém que já exerceu mandato, né, talvez já tenha experiência mais clara, mais concreta, possa exemplificar também. Tá. Eu preparei um slide que depois eu vou colocar em PowerPoint e mando para vocês, né, preciso dar uma organizadinha nele ainda. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu nunca consigo, Elvis, compartilhar em tela cheia aqui pelo Meet, mas depois eu mando o material também. Se quiser, partilha aí. Caso dê algum problema, o senhor me manda pelo WhatsApp e eu posso passar para o senhor também. Isso, acho que aqui foi. Vai aparecer mais ou menos desse jeito aí. Ou, peraí, deixa eu...
Tá dando para ver bem, sim, Tá tranquilo. dando para ver bem? Tá. Tá aparecendo os íconezinhos lá do lado esquerdo, mas não tem problema, assim, a tela central tá dando para ver bem. Quem está em celular fica menorzinho, mas para quem está em computador, notebook, acho que tá ótimo. Entendi. E depois também a gente envia, né, o material, o pessoal pode acompanhar, né? Então, o tema proposto e que eu preparei para vocês, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na tela aqui para mim. O que compete ao prefeito ou prefeita, ao vereador, à vereadora do município, delimitando o campo de ação, né? Aí, quando a gente fala isso, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, né, e de parabenizá-las, pela coragem, né, de se colocar o nome para as eleições, de se disponibilizarem. O documento 106, que fala da missão dos cristãos leigos e leigas, né, o documento da CNBB, vai delimitar, né, a ação no campo político para os cristãos, especificamente para os leigos e leigas. E na minha visão, na minha experiência do CETEP e outras também, a igreja sempre coloca isso nas mãos de vocês, leigos e leigas, e nem sempre dá o apoio que vocês precisam, que vocês merecem e que é necessário, né? Eu acho que essa iniciativa, por exemplo, da Diocese da Campanha, de fazer este curso com vocês, é um grande apoio, né? É um grande apoio, muito importante. E quem já atua no campo político, já milita há mais tempo, sobretudo a política eleitoral, a política partidária, penso que vai ter mais noção disso. Quem está entrando agora, talvez precisa pensar um pouquinho, que é um campo de batalha bastante exigente, que nós outros que não passamos por ali temos uma certa dificuldade de compreender, né? Porque todo o jogo político, ele é feito de idas e vindas, é feito de acordos, né? Sobretudo quem vai para o legislativo, para você conseguir apoio dos colegas e aprovar algum projeto que você defende, você vai ter que muitas vezes fazer acordo com ele e votar a favor de alguns projetos que você não concorda muito, por exemplo, né? Ou talvez mudar o seu projeto em algumas coisas. E a gente percebe que a igreja, a população em geral, às vezes não compreende isso, dentre inúmeras outras questões. Então, meus parabéns a vocês, né, e exerçam bem, né, esse trabalho. A postura de vocês agora, durante as eleições, ela já é um testemunho, pode ter certeza que vocês são vitrine, que todos os cristãos, a sociedade, o padre, o bispo, está todo mundo de olho em vocês, como todo mundo que exerce ministério na igreja, né? Nós somos vitrine, estamos à frente e devemos testemunhar Jesus Cristo, né? Então, isso é muito importante. Sendo eleitos e exercendo o mandato ou não sendo eleitos, continuarão sendo vitrine, né? A postura de vocês, a maneira como exercerão as funções para que foram eleitos, será visto por todos, por todas. E se não vencerem o pleito também, a reação de vocês será muito vista. Então, é por isso que eu falo que é corajoso, né? E aí a gente tem vários elementos que a gente precisa conversar e falar tudo, e inclusive, né, eu vou falar depois no finalzinho, se der tempo, do projeto Encantar a Política, que foi construído também pelo Cefep, entre outros parceiros, e do projeto Encantar a Política, uma das coisas, uma das ações, um dos eixos, é um curso para candidatos que saiu pela PUC Minas, não sei se alguém aqui fez. E este curso justamente procurou ver as questões mais técnicas, né, e vários outros elementos também. Então, são coisas que ajudam bastante. Quando a gente pensa no papel do prefeito, do vereador, da prefeita, da vereadora, a gente precisa entender que são papéis diferentes. Assim como também não se pode confundir o gestor municipal, sobretudo o prefeito, mas também os outros gestores que fazem parte da administração, com o próprio município,
né, e vou apresentar aqui para vocês que a Constituição Federal vai mostrar que aquilo que é obrigação do município, que envolve vários entes, e qual que é o papel do prefeito, da prefeita e dos vereadores e vereadoras nesse contexto aí do município. Mas, primeiramente, é preciso a gente ter claro que o Estado brasileiro tem uma organização que é definida pela Constituição Federal de 1988. Eu vou fazer muita referência à Constituição, aliás, é o texto base, e recomendo, né, imagino que todos vocês tenham a Constituição já bastante grifada, mas se vocês quiserem ser bons agentes políticos, com mandato ou não, a Constituição deve ser para vocês o segundo livro de cabeceira depois da Bíblia, né? E muito grifado, muito conhecido, porque é ali que vocês encontrarão aquilo que vai subsidiar a ação de vocês, tanto para se cumprir um bom mandato, também, e vou falar isso um pouco, para não terem problema com a justiça e não dar também espaço para que os adversários atrapalhem o mandato de vocês, e também mesmo fogo amigo, né? A gente sabe que a política é sempre uma disputa, e mesmo num partido, numa confederação, num grupo que tem o mesmo ideal, certamente que alguém é beneficiado se a gente sai de cena. Então, isso vai ter também. Então, conhecer a Constituição Federal e as leis outras, né, é fundamental, é muito importante. A Constituição do Brasil, então, organiza o Brasil como ficou definido ali pela Revolução Francesa de 1789, na organização dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E o poder judiciário é o único que não é eleito pelo povo no Brasil. É interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, parte do poder judiciário é eleição popular, né? Inclusive, o de procurador, né, é eleição popular também. No Brasil, nós não temos isso, apenas o executivo e o legislativo que são eleitos pelo povo. Voltando na imagem anterior que eu escolhi do Congresso Nacional, né, a Praça dos Três Poderes, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tanto a Constituição Federal quanto quando se pensou ali Brasília, a Praça dos Três Poderes, dá uma proeminência ao poder legislativo. E embora a gente tenha essa impressão que quem administra a cidade, quem tem poder de mando seja o executivo, de fato tem, mas o poder legislativo tem, no Brasil, uma influência, um poder muito grande. Eu sempre costumo dizer, por experiência própria, que uma boa Câmara de Vereadores impede que um prefeito ruim faça muita besteira, e uma Câmara ruim ou mal intencionada consegue atrapalhar uma administração que poderia ser de muito sucesso. Então, estou querendo dizer para vocês que são candidatos a vereadores, da importância do papel de vocês no exercício do mandato. Seguindo, então, o que o Poder Legislativo faz? O Poder Legislativo, ele aprova as leis e também fiscaliza o cumprimento dessa lei. Então, o Poder Legislativo tem essa prerrogativa. É ele que aprova as leis, é ele que limita as leis, né? É ele que julga, é ele também que aprova as contas da prefeitura a cada ano. O Poder Executivo é o que executa as leis que foram aprovadas pelo Legislativo. E o Poder Judiciário é aquele que cuida do cumprimento das leis que foram aprovadas e vai julgar os atos, tanto do prefeito quanto dos vereadores, se for provocado, é claro, se tiver uma coisa muito gritante. O papel do Poder Judiciário é zelar pelo cumprimento da lei. Ele é o guardião da Constituição e das outras leis também. Então, esse é o papel do Poder Judiciário. As leis maiores do país são a Constituição Federal, que eu já disse que vocês precisam ter como um segundo livro de cabeceira, a Constituição do Estado, Constituição Estadual,
e também a Lei Orgânica Municipal, que é a lei do município, né? A lei do município. Então, é importante que vocês tenham domínio sobre isso. Eu acho que eu coloquei no slide lá na frente, mas já vou falar agora que eu estou me lembrando. Quem exerce o mandato de vereador, além de ser muito importante conhecer muito bem a lei orgânica municipal, é preciso também dominar o regimento interno da Câmara Municipal, né? Eu conheço algumas experiências de vereadores contando de apertos que passaram, de erros que cometeram por não conhecer o regimento interno. E depois que passaram a conhecer o regimento, passaram a exercer muito melhor o seu mandato, né? E, de repente, tiveram alguma atitude não correta, foram também perseguidos por alguns parceiros, até mesmo pela presidência da Câmara, e depois viram que podiam exercer o seu direito. Então, ter domínio dessas leis é fundamental, é muito importante. A Constituição Federal também vai dizer que esses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, embora tenham papéis diferentes, e um, de certa maneira, controle o outro, mas devem funcionar harmonicamente. Então, vocês devem perceber isso. Quando há uma harmonia entre os três poderes, até mesmo numa gestão em que o prefeito ou a prefeita não tem a maioria na Câmara, se consegue administrar bem, porque sabem lidar harmonicamente e sabem colocar o bem do município acima das diferenças ideológicas e partidárias, né? Agora, se entra em rota de colisão, fica bastante complicado. Eu me lembro que eu trabalhei numa cidade aqui da Arquidiocese de Pouso Alegre, que no passado viveu uma situação muito complicada, que o prefeito eleito não tinha maioria na Câmara, e a Câmara se dividiu em duas, elegeram duas presidências da Câmara, né? E aí foi para a Justiça julgou e definiu, mas criou um impasse no município, criou uma dificuldade muito grande, né, naquele momento. Então, é importante a harmonia dos três poderes. Se lá em cima, na primeira ilustração que eu coloquei, estava lá o Congresso Nacional, aqui está o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Para quem não conhece Brasília, eu tentei achar uma foto que mostrasse a harmonia da Praça dos Três Poderes. A que eu achei, eu não gostei, então eu preferi colocar assim. Mas o Congresso Nacional, né, com os dois prédios, aquelas duas bacias, cada uma de um jeito, está no centro, e depois de cada lado, um de frente para o outro, está o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, que exerce o poder judiciário. Então, isso é muito interessante, quem vai em Brasília, perceber essa arquitetura que ajuda a gente a compreender bem o papel dos três poderes. Olhemos para a Constituição Federal de 1988, né? A chamada Constituição Cidadã, né? Que, embora muito emendada, a gente vai ver aqui a citação de algumas emendas da Constituição, mas a Constituição que nós temos é uma Constituição bastante arrojada, bastante positiva, em termos de direitos sociais, deve ser uma das melhores do mundo, e que a gente precisa defendê-la, né? Mesmo que não concorde com algumas coisas, perceba várias coisas que precisa se avançar ainda mais, mas se a gente rasga a Constituição, como a gente costuma dizer, a gente vai ficando sem segurança jurídica, né? Se tem alguém aí que é do meio jurídico, sabe disso, o quanto que é complicado quando a Constituição vai sendo rasgada e atropelada. E lá, então, na Constituição Federal, no título 3, vai falar da organização do Estado brasileiro. Como que o Estado brasileiro é organizado. E no capítulo 1 vai falar da organização político-administrativa, que a gente precisa ter bem claro. No artigo 18, vai dizer: a Constituição, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição, né? Então, são os três entes da federação:
a União, o Estado e o município. E aí entra o Distrito Federal, que tem o status, né, e se equipara a um Estado. O que é importante a gente saber disso e de várias outras coisas, né? Para que, tanto durante a campanha quanto no exercício do mandato, quem está exercendo o poder no município tenha bem claro os seus limites, né? A gente vai ver depois, a Constituição vai reger como que a prefeitura e a Câmara pode trabalhar, né? No âmbito daquilo que é próprio, daquilo que é local. E talvez seja interessante, né, sobretudo em época de campanha, nas promessas, tudo mais, de fato ter um cuidado com aquilo que é necessário no município, mas que às vezes não é competência do município ou precisa de muita negociação, né? Isso pode render, inclusive, alguns problemas jurídicos, dependendo da pessoa que se sentir enganada, lesada pelas promessas, e tiver um bom advogado e pode criar algumas complicações, né? Então, a gente tem noção que são esses três entes. E para as políticas públicas, que é aquilo que de fato chega à base para o povo, na saúde, educação, além daquilo que é próprio do município, que tem orçamento próprio, grande parte das obrigações do município são parcerias com o Estado e a União. Então, por isso é muito importante conhecer todos os âmbitos, conhecer como que se faz, as responsabilidades, para conseguir trazer para o município o maior número de benefício possível, que está disponível em recursos do governo estadual e federal, e também cumprir a lei, para que não venha a ter problemas jurídicos depois, né? Então, é muito importante saber isso. E esse artigo da Constituição já foi emendado lá em 15 de 96, né? Constituição de 88, então 8 anos depois já foi emendado. Eu não vou trazer aqui o detalhe da emenda, mas vocês podem pesquisar na própria Constituição que vai ter lá a emenda, né? A Constituição, se você baixar o arquivo em PDF hoje atualizado, já vai ter a emenda. Quem tem um livrinho impresso como esse, se for lá de 90, diante de 96, já não vai ter essa emenda. Então, hoje, os arquivos que a gente baixa na internet têm essa vantagem que já vem atualizados. Só para vocês entenderem, né, para clarear e também para ilustrar, então nós temos aqui o mapa do Brasil, com a divisão dos estados, o mapa de Minas, e depois o mapa de Minas dividido em municípios, para a gente ter noção desses três entes federativos, três âmbitos em que o poder é exercido no Brasil. Aqui, eu quero fazer para vocês algumas distinções que ajudam a pensar a campanha eleitoral, ajuda a pensar como que vão atuar na administração e tudo mais, né? Então, primeiro, é preciso distinguir o município dos gestores municipais, né? O principal gestor municipal, que é o primeiro servidor também, é a prefeita e o prefeito. Mas todos os secretários têm status de gestor, né? O diretor de uma escola tem status de gestor, e aí a lei orgânica é que vai determinar também isso. Vocês precisam conhecer a lei orgânica do município, né? Mas, pela lei brasileira, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né? Eu repito aqui, a lei orgânica do município, as atribuições do município e dos gestores, elas são distintas, né? São bem diferentes. O que é que cabe ao município é obrigação de todos os servidores e órgãos municipais, né? Então, os servidores, tanto os que estão em cargos de chefia ou em outros cargos, têm a obrigação de cumprir aquilo que é a obrigação do município. Agora, o que cabe aos gestores? Tanto o prefeito quanto os secretários e outros que ele coloque aí à frente da gestão. Cabe a ele fazer cumprir o que é obrigação do município. Então, ele é responsável por fazer cumprir aquilo que é a obrigação do município. É uma coisa muito importante aqui, quando a gente fala da Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, é pensar que essas três leis podem ter conflitos entre elas, né?
quando se elabora a lei orgânica municipal, se o legislador do momento não prestou muita atenção, pode ter aprovado uma lei orgânica que esteja em conflito com a Constituição estadual ou a Constituição federal. Isso pode impactar a administração hoje. Por isso, a assessoria jurídica é fundamental e vai ajudar tanto o prefeito quanto os vereadores a ver se tem alguma coisa em conflito, tentar resolver, porque de repente você aprova uma ação, enfim, que é boa, que é positiva, e por um motivo ou por outro, até por uma perseguição política ou alguém que tem interesse contrário, ele entra na justiça e ganha, não porque a ação esteja errada, mas porque a lei que a fundamenta está em conflito com uma lei superior. E quando a Câmara Municipal vai fazer emendas à lei orgânica também, não é emendar para fazer o gosto do gestor, o gosto da Câmara, né, ou até uma necessidade do momento que seja concreta e real. É perceber também, discutir amplamente isso, como que se faz as adequações sem criar conflitos com as leis superiores. E lembrando que as leis superiores não são só a Constituição Federal e a Constituição Estadual, né? A assessoria jurídica vai indicar para vocês as muitas leis que o município precisa estar em harmonia e responder, né? O município, como ente menor e mais concreto, é aquele que mais responde, naturalmente, às leis superiores. Então, essa atenção é muito importante. A diferença também é entre o prefeito e o vereador, né? Essa diferença muitas vezes alguns vereadores, sobretudo na nossa região, acabam, e até por um acordo tácito para exercício do mandato, para apoio político, exercendo certas funções que são, na verdade, da prefeitura, são funções do prefeito, né? E às vezes a comunidade é até beneficiada por isso. Mas precisa-se ter atenção que a função de um é uma coisa, de outro é outra coisa. Como eu já disse, né? Temos duas questões aí, quando o vereador, sobretudo, começa a ocupar o lugar da prefeitura, o lugar do prefeito, que seja com acordo do prefeito e tudo mais. O primeiro é que também ele pode ser acionado até juridicamente ou invalidado uma ação dele, e pode ter problemas lá na frente. O segundo é que ele vai dar um mau exemplo para outros que queiram ser candidatos, né, e queiram exercer o mandato. Ele vai criar um precedente diferente. Se o vereador é aquele que leva as obras para a sua região, ele vai criar um precedente complicado, né? Eu acho que, na nossa realidade, seria reforçar um precedente que já existe. Então, qual que é o papel do vereador, né, na Câmara de Vereadores? Aprovar as leis, né? Então, ele vai receber os projetos de lei que vêm do Executivo, aqueles próprios, e aprovada a lei na Câmara, né, de forma adequada, de forma legal, ela obriga o gestor a executá-las. E, consequentemente, vai fiscalizar o gestor municipal no cumprimento das leis, né? É papel também da Câmara de Vereadores fiscalizar a ação do Executivo. E o Executivo é o responsável por executar aquilo que é aprovado pela Câmara de Vereadores, né? Então, esse é o papel do prefeito ou da prefeita. A responsabilidade do vereador, da vereadora, do prefeito, da prefeita, né? Então, nós temos um decreto-lei no Brasil, que é o decreto 201 de 1967, portanto, ainda do tempo da ditadura militar, do governo militar, que rege o papel, a responsabilidade do prefeito e do vereador. E acho que é muito importante vocês terem isso bem claro, né? Também ali um anexo do segundo livro de cabeceira, para poder exercer o mandato com uma certa tranquilidade, né? Então, este decreto 201 de 67, ele vai estabelecer os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, que estão sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Ou seja, não adianta a Câmara querer isentar o prefeito, que o Judiciário pode condenar.
Independentemente disso, o decreto ele foi emitido pelo presidente da República com base no ato institucional número 4, de 7 de dezembro de 66. Essa lei, ela sofreu, no decorrer da história, alguns acréscimos que precisam ser verificados. Baixando também em PDF a atual, já vai ter os acréscimos acrescentados a esta lei. Mas é a mesma que continua valendo. E a lei continua, né? No artigo 1, vai apontar os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, como já foi dito, e aí enumera os crimes. Eu não trouxe isso aqui para não ficar chato, maçante, mas é uma lista bastante extensa, detalhada, então ajuda também muito a exercer o mandato com mais tranquilidade. Esse é o artigo 1. No parágrafo 1, os crimes definidos neste artigo são de ordem pública e a punição chega à pena de reclusão de 2 a 12 anos de mandato, né? de detenção, de reclusão, 2 a 12 anos. Então, é uma lei bastante severa. E vocês, quem exerceu o mandato, sabe disso, que basta ter, né, um adversário político, alguém se sente prejudicado, é um bom advogado e um juiz que tem uma linha de pensamento que se condena muito facilmente, ou não, é uma coisa muito simples, ou deixa de condenar uma coisa mais grave, né? Então, por isso que é importante estar atento, né, aos detalhes. E, às vezes, né, a assessoria jurídica é importante estar atento, né, aos correligionários também, porque existem casos aqui na região mesmo, muito interessante, que o próprio advogado que era assessor jurídico do prefeito no mandato, depois saiu da assessoria dele e assessorou aquele que o cassou e tinha todas as informações, né? Então, essas coisas. Ou o contrário, né? Quando o prefeito deixou o mandato, tinha uma ação de cassação e depois ele fez a amizade com aquele advogado e virou advogado dele. E quando saiu a cassação, era o advogado que entrou com a ação, era o advogado do prefeito. Então, todas essas coisas é importante estar atento aí. Parágrafo 2 vai falar da condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos no artigo, aquela lista anterior que eu falei, que é bastante extensa, acarreta perda do cargo, portanto, do mandato, e inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo em função pública, né? Cargo eletivo, nomeação, etc. Então, tem algumas consequências. O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as modificações, né, que já estão lá no texto também, que a gente não vai citar aqui agora. Indo para frente, é importante a gente pensar que é mais uma reflexão também, e para pensar o próprio projeto de mandato, aquilo que se fala na campanha, é o seguinte, que quem está exercendo o poder no âmbito municipal, tanto o gestor quanto o legislador, ele tem um poder, mas não tem um poder tão grande assim, por exemplo. Não vai poder mudar a macropolítica, né, a grande política, né? Por exemplo, mudar a política econômica do país, né? Vai estar sujeito a essa política econômica. Por outro lado, tem o poder de decidir onde e como se gasta o dinheiro dos impostos, né, que vem do nosso bolso, o bolso do contribuinte, e poderá ser responsabilizado por isso. Então, por um lado, parece que o poder de quem está no município é pequeno, por outro, é um poder bastante grande, porque ele vai fazer com que, de fato, o recurso chegue aonde deve chegar, chegue para quem, de fato, precisa. Indo para frente, a organização do Estado brasileiro, né, o título 3 da Constituição Federal, fala dos municípios. Né? Ali estão, vai falar dos 3 entes da federação, mas o capítulo 4 do título 3 vai tratar especificamente do município. Então, vai falar algumas coisas aqui que eu já disse, né, até agora, mas fundamentando para vocês. O artigo 29 vai dizer que o município reger-se-á por lei orgânica, né, que é a Constituição do município, que deve ser votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que
que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos pela Constituição, e a Constituição Federal e pela Constituição do Estado, né? E com os seguintes preceitos. Então, aí tem várias modificações, né, a este artigo também. Então, é importante estar atento a isso. Depois, ainda no artigo 29, vai se falar dos diversos subsídios, né, para o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, que são fixados por iniciativa da Câmara Municipal, observado os outros artigos. É muito importante estar atento a isso. Também os subsídios, né, os vencimentos dos vereadores estarão fixados nas mesmas situações. Tem um alerta aí sobre o total das despesas com a remuneração dos vereadores. E o item 8º, aí o item 8, vai falar da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, né? Aqui, a gente precisa refletir um pouquinho e pensar, porque muitas vezes essa inviolabilidade ela é usada de forma bastante inadequada, né? E com outros interesses, e aqui acaba até gerando críticas também, que às vezes são infundadas, enfim. São várias questões, é muito importante, sobretudo quem vai exercer o mandato como cristão, como católico, saber usar isso. É muito importante que no uso da tribuna, o parlamentar que representa a população não seja penalizado por aquilo que ele diz. Ele vai ter que apresentar críticas, falar tudo isso. Mas não se deve também usar, né, desse espaço ou estender essa inviolabilidade para outros aspectos da vida, também para cometer ou esconder outros ilícitos, né? E a gente vê pessoas até, pessoas boas, que são políticos que têm um bom trabalho social e tudo, que em certas situações usam desses espaços, né? Usam dessas situações. Então, a gente precisa estar atento a isso. Compete, então, aos municípios, né? De maneira geral, aqui falando um pouquinho do papel da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, né? Como eu disse lá no início, o Poder Legislativo ele tem proeminência sobre os demais poderes, né? Legislar sobre assuntos de interesse local, né? Então, assuntos de interesse do município. Então, pode legislar. Sempre naquele cuidado que eu falei, que é importante ter, de que o que vai legislar não entre em conflito com as constituições estadual e federal e nem com outras leis superiores. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Aquilo que já tem previsto na legislação federal e estadual, que o município vai suplementar, vai completar essa lei, vai atualizar. Então, estar muito atento aí. E perceber que o município, em algumas situações, eu não preparei para falar aqui quais, tem o poder de complementar essas leis superiores. Depois, instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas adequadamente, né, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. Quer dizer, o município pode instituir a arrecadação, vai destinar a coordenar a aplicação, mas precisa prestar contas dentro da lei de tudo isso, né? E isso é muito importante. Criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual. Uma coisa interessante aqui, que eu acabei não colocando no material, mas me lembro de falar agora para vocês, que eu considero fundamental e é um papel do prefeito e do vereador trabalhar com isso, são as diversas audiências públicas, que em nosso meio, pelo menos até onde eu já participei, já vi, nem sempre é bem compreendida pela população, nem bem usada pelo executivo. Normalmente os gestores têm um certo medo dessas audiências, de levar à população o conhecimento real das situações, mas são mecanismos importantes previstos em lei,
e que pode ajudar muito tanto o legislador quanto o gestor municipal a fazer uma administração melhor, tendo ouvido toda a população. Papel importante também, eu queria ressaltar aqui, é dos conselhos de políticas públicas ou conselhos de direitos, né? É muito importante porque é o espaço que se tem de ouvir a sociedade como um todo, a sociedade organizada, e eu diria até que é o seguinte, algumas medidas que são necessárias de serem tomadas, tanto porque são obrigadas por lei ou porque a realidade o exige, elas são às vezes antipáticas, né? São impopulares. E como quem é político, que exerce mandato tanto no legislativo quanto no executivo, dependem do voto, às vezes o gestor, o legislador, fica meio arredio de tomar essas medidas que serão necessárias, que ele sabe que vai implicar em perda de votos. Nesse momento, os conselhos podem ajudar muito, sobretudo se houver um bom diálogo, né? E até por própria previsão de lei, algumas obrigações dessas normativas são desses conselhos. Então, o gestor que percebe a importância do conselho vai deixar esse poder ao conselho, vai cumprir o que o conselho determina e o conselho assume essas prerrogativas, o que ajuda o município a ser melhor administrado. Depois, né, aqui tem vários itens e é importante prestar atenção em todos eles, né? Organizar e prestar diretamente ou sob a concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, né? Então, é obrigação do município o serviço público de interesse local, e aí, claro, que tem diversas negociações a fazer com os órgãos superiores, com outros órgãos governamentais também, para os regimes de concessão ou permissão, né? Incluindo aqui o texto cita, texto da Constituição, o transporte coletivo, que tem um caráter essencial, né? Quem cuida disso é o município. Sexto, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, isso é obrigação do município, a educação infantil e fundamental, mas pode contar com a cooperação técnica do Estado, da União, que, por vezes, poderá ter profissionais muito bem preparados para dar uma contribuição no município, e às vezes profissionais do próprio município. Prestar com a cooperação técnica financeira, também da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, né? Então, a mesma coisa. E aqui, atenção que a cooperação técnica da União e também do Estado, técnica, dos dois casos, técnica e financeira. Sempre é possível conseguir algum recurso a mais. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, né? Então, isso é obrigação também do município. E olhando, né, as nossas realidades aqui sul-mineiras, sobretudo, a gente percebe que mesmo os municípios pequenos são muito carentes deste ordenamento, né? É fundamental. São também, a gente entende, medidas que nem sempre são populares, né? Mas é fundamental organizar a cidade para que ela cresça de forma ordenada e possa propiciar à população melhores condições de vida, até o próprio crescimento futuro da cidade, né? Ali, quando a gente conversava, né, diversos grupos do Brasil, na época eu estava no CEFEP, sobre eleições e tudo mais, a gente falava o seguinte: olha, tem algumas coisas que às vezes não são tão simples de pôr em prática, mas o ideal seria, para a gente conseguir ter pessoas eleitas que cumpram aquilo que a comunidade sonha, pede, que cada comunidade nossa, cada bairro, cada município tenha um grupo bem misto, né? Tanto em termos de conhecimento técnicos e outros, de analisar a realidade e perceber, né, quais são as potencialidades, quais são os limites, aquilo que aquela realidade tem potencial para ser no futuro.
e elaborar algumas orientações gerais, né? E então, quando nas eleições, esse período que a gente está vivendo, se a comunidade tem algo organizado nessa linha, chamar os candidatos, apresentar para eles. O ideal é que o candidato saia de um grupo desses que ajudou a fazer esse debate, a fazer essa conversa, né? Para que, de fato, possa estar atento a tudo isso, né? E aí é importante que a gente possa organizar tudo isso. O item 9 aqui, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Enquanto eu estava falando aqui, falando outro item, eu estava lembrando de um termo, que é o plano diretor. Eu não sei precisar agora para vocês, mas acho que por lei, só alguns municípios maiores têm a obrigação de fazer um plano diretor, não é? Não sei se alguém poderia colocar até no chat, quem sabe, qual o tamanho do município que é obrigado. Mas um plano diretor seria necessário para todos os municípios, mesmo os menores, né? Chamar os técnicos, fazer uma conversa com a população, fazer um plano diretor. Isso ajuda muito, né? Não sei também os limites da lei, até onde se pode, se não pode, mas isso ajuda bastante, né? Então, voltando no item 9 aqui, a conservação, a proteção ao patrimônio histórico, cultural, local é obrigação do município. Isso, pessoal, é muito mais importante do que a gente imagina. Vou contar uma historiazinha para vocês. Eu vi alguém falando que está se preparando para ser catequista de novo. Talvez quem é catequista, quem trabalha bastante com Bíblia, tenha mais noção disso que eu vou falar. Para outros, talvez seja novidade. Mas na última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia, ele estava celebrando com os seus apóstolos o Haggadah, que é uma ceia judaica tradicional de celebração da Páscoa, que é uma celebração familiar. A família se reúne em torno da mesa, né, com aqueles pratos próprios, o cordeiro, o pão asmo, tudo mais, e lá a pessoa mais nova da casa vai perguntar para a mais velha, né? Por que é que nós estamos celebrando isso? E a pessoa mais velha vai contar a história de Israel desde a libertação do Egito, né? Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Para a gente saber quem a gente é. A memória ajuda a gente a entender quem a gente é. Os povos chamados originários hoje no Brasil, né, os povos indígenas, os afrodescendentes, são povos que valorizam muito este patrimônio, tanto o material quanto o imaterial, né? Eu falei de material e lembrei que hoje há uma discussão, alguns falam que elementos culturais não podem ser considerados imateriais, né? Mas esses povos valorizam muito. Você vai conversar com uma criança indígena, eu tive a oportunidade de morar no Mato Grosso, como foi dito, conversar com algumas crianças em outros lugares também. O indígena pequenininho, ele tem muita consciência do povo que ele é, as tradições que ele tem, o tipo de pintura corporal que faz, a plumagem que usa. E o município precisa cuidar de todo esse patrimônio, toda essa história, né? Aqui em Piranguinho, por exemplo, é muito interessante que numa administração passada a prefeitura publicou 2 livros escritos, né, por pessoas aqui da região que conta a história do município. Inclusive o primeiro resgata as anotações de um senhor que se diz que é um historiador popular, né, alguém que foi anotando a história do município, ouvindo depoimentos e tinha intenção de publicar e nunca publicou. Aí o município fez um aproveitamento desse material com a autorização do autor, né? Quer dizer, tudo isso é importante, né? E a gente vê quanto que, às vezes, esse patrimônio não é valorizado. A gente passa por algumas cidades, né, que a gente vai percebendo que acontece muito em nosso meio o seguinte, você chega na cidade, ela está uma cidade até bonita, né, moderna, mas você vê que ela demoliu todas as casas antigas. Não tem mais as casas bonitas, antigas, né? E é possível manter essa história. Então, estou dando alguns exemplos, né, várias outras coisas. E estou vendo que vocês estão colocando no chat, né, as leis que falam, como eu pedi,
do plano diretor, né? Então, quem não viu, né, procurar acompanhar aí pelo chat, ver se consegue, porque tudo isso ajuda bastante a gente a pensar o que pode fazer também. E quando fala, alguém colocou o município que não honra a memória, inclusive o tombamento histórico, né? Eu conheço muito padre que é contra, etc e tal, porque muitas são imagens sacras, igrejas, né? E, de fato, depois a gestão ela fica um pouquinho complicada, né? Porque você sabe melhor que eu, talvez, que no Brasil, como que as coisas são engessadas, tem dificuldade com vários acessos e tudo mais. No entanto, a gente, às vezes, até com muita boa vontade, ajuda a estragar e perder muita coisa da memória histórica. Então, acho que o inventariamento, o tombamento mesmo, cria mais burocracia, dificulta um pouquinho a vida nossa, mas são fundamentais para que a gente possa preservar essa memória de todas essas coisas, né? Depois, no título 4º da Constituição Federal, vai falar da organização dos poderes. Então, aqui nós já estamos mudando um pouquinho de assunto. Até então, a gente estava falando ali das obrigações do município, tanto no que compete ao legislativo quanto ao executivo. Agora nós vamos à organização dos poderes. No capítulo 1 do título 4º da Constituição vai falar do poder legislativo. No artigo 44 vai dizer: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aqui, como eu peguei na Constituição Federal, ela vai falar da União. Eu trouxe apenas para exemplificar para vocês. Na Constituição de Minas, que eu não tenho aqui, vai especificar, né, quem que exerce o poder legislativo. Claro, a gente sabe que o deputado é estadual, mas vai especificar. E no município também, na lei orgânica, vai falar do papel do vereador, como que ele é escolhido, como que é composta a mesa diretora. Tudo isso é muito importante que vocês sabem, né? Se a gente estivesse dando outro curso, outra aula, a gente ia brincar assim, que é tarefinha de casa para trazer o resumo na próxima aula, né? Porque isso é fundamental para vocês depois exercerem bem o seu mandato e, se por acaso alguém não for eleito, mas vai continuar atuando na política, para fazer a cobrança de quem for eleito, né? Inclusive aqueles que são do mesmo grupo político, do mesmo partido, para que ele possa exercer melhor o seu mandato, né? Então, vai falar lá no artigo 44 a composição do poder legislativo. E no capítulo 2 vai falar da constituição do poder executivo, né? E o artigo 76, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, tal, apenas para ilustrar para vocês. E ressalto, eu tinha falado lá atrás, já que eu tinha colocado em algum lugar, não lembrava, mas a importância também de conhecer não só a lei orgânica municipal, mas também o regimento interno da Câmara Municipal. E eu não sei muita questão legal, mas eu queria fazer um alerta para vocês aqui. Uma curiosidade. Não sei se vocês lembram, eu não saberia dizer agora, mas inclusive algumas comissões da Câmara Federal ou do Senado Federal não tinham regimento interno até pouco tempo atrás. Só descobriram isso quando alguém judicializou alguma coisa. Então, eu creio que não seja de assustar que alguma Câmara Municipal não tenha regimento interno. Ou, se a lei orgânica prevê que tenha regimento, alguma comissão, algum espaço que não tem. Então, é uma oportunidade também de ajudar o município, a Câmara Municipal, a melhorarem tudo isso, né? E eu vi que colocaram aqui o link, até vou copiar aqui antes de sair, é a Alexandrina Miranda que está colocando, né? A Constituição do Estado de Minas Gerais, né? Isso é muito importante que a gente saiba também, né? Esse é o terceiro livro de cabeceira de todos nós que pensamos na política como a arte do bem comum e temos responsabilidade na política, né? Praticamente, a parte que eu ia falar para vocês, delimitando o papel
do município, dos outros órgãos federativos, do legislativo, do executivo, né? É isso que eu tinha para falar. Mas esse slide que eu tenho aqui, eu queria trazer mais alguns elementos, que provavelmente em outras conversas de vocês, outras aulas foram trazidos também, mas que a gente tem refletido sempre. Eu acho que é muito importante a gente retomar, uma vez que, como eu falava lá no início, nós somos vitrine. Onde nós estivermos, vamos ser observados, vamos ser seguidos, ou vamos ser também rechaçados, né? Então, a gente pode, inclusive, trazer mais gente para o âmbito da política ou afastar boas pessoas do âmbito da política. Então, eu vou continuar falando mais um pouquinho com vocês, né? Papa Francisco na Fratelli Tutti, que é outro livro de cabeceira, vocês vão vendo que eu já estou sugerindo que tenha uma biblioteca de cabeceira, né? Mas é fundamental, né? A Fratelli Tutti, que fundamenta a campanha da fraternidade desse ano, a Semana da Família vai na mesma linha e vai trazer vários elementos, né? Então, a Fratelli Tutti tem algumas coisas interessantes que o Papa Francisco traz, e dentre elas eu gostaria de ressaltar, né? Em termos políticos, não existe neutralidade. Ou a gente está de um lado, ou está do outro. Quando a gente se cala, a gente favorece quem tem mais poder. Então, do ponto de vista cristão, só justificaria a neutralidade quando a gente tiver certeza absoluta de que quem tem mais poder está a favor dos pobres. Porque a igreja não tem partido político, ela não recomenda nem proíbe nenhum partido. Porque em todos os partidos vai ter coisas que contemplam a proposta do evangelho e coisas que não contemplam, né? Mas a igreja tem um lado muito claro, que é o lado do evangelho, o lado dos mais pobres, né? E a política bem exercida, ela vai ser exercida, sobretudo, em favor dos mais pobres, né? A gente costuma dizer assim, que quem tem dinheiro, quem é rico mesmo, compra os seus benefícios, né? Então, os pobres é que precisam de toda a questão, sobretudo, das políticas públicas, né? O Papa Francisco fala da amizade social, né? As instituições que representam a Igreja no Brasil, a CNBB, o Conselho Nacional do Laicato, a CRB, também tem se posicionado e agido em relação às questões políticas. As pastorais sociais fazem, né, a incidência política do dia a dia, né? A CNBB tem as relações institucionais, o Centro Nacional de Fé e Política, ele faz a formação em fé e política, né, inclusive com as escolas de fé e política, etc. E tal. Como sempre, a CNBB publicou essa cartilha, que eu acho que já foi falado em alguma aula de vocês, mas nós temos também, construído por diversos organismos ligados à CNBB, o caderno do projeto Encantar a Política, né? Então, nós pensamos nesse projeto como um projeto para chamar as pessoas para uma vivência política mais adequada. E certamente vocês já ouviram falar alguma coisa do projeto, porque ele já foi construído para as eleições passadas, né, eleições gerais passadas, de 2022. Mas eu gostaria de trazer os temas que o caderno traz, que são todos a partir da Fratelli Tutti, né? A universalidade do amor cristão, que lembra para nós que a proposta de amor que Jesus nos traz é um amor que vai não só ao encontro de quem está perto de nós, ou de quem concorda conosco, mas é um amor que vai ao encontro de todas as pessoas, né? Aquele que está longe, aquele que pensa diferente. Oh, que susto, Maju. Nossa, filha. Gilberto está com o microfone aberto aí, Gilberto. Podia fechar para nós, por favor? Estou escutando o seu cachorro latindo. Quando tiver só o cachorro latindo, tá bom, hein? Isso, obrigado. Depois, o segundo capítulo vai falar sobre a amizade social e a ética na política. Vai trabalhar a importância de que a política seja, de fato, em favor daquele que mais precisa e ser exercida de forma ética. E aqui também vai desvendar um pouquinho aquilo da política que, às vezes, se conserva muito escondido.
achando ou passando para a população em geral que política é coisa de especialistas, é coisa de quem pode mais, é coisa de quem sabe mais, né? E se esconde da população que a população tem condições de opinar, sim, sobre política, sobre todas essas coisas, né? Os mecanismos internos dos partidos políticos, sobretudo. O capítulo 3 vai falar sobre as grandes causas do Evangelho, aquilo que de fato o Evangelho nos propõe. Então, mostrando a relação profunda entre fé e política, né, que a ação política, e a professora que fez a abertura falava isso, a ação política do cristão, só um minutinho que eu vou conectar o carregador aqui. Isso, obrigado. A ação política do cristão, a ação social, ela não é uma opção, ela não é algo que a gente escolhe exercer ou não, ela é inerente à fé cristã. Hoje em dia, às vezes há uma demonização, por exemplo, quando a gente fala da opção preferencial pelos pobres na igreja. E vale lembrar que o Papa Bento XVI, quando veio para a abertura da Conferência de Aparecida, disse que a opção preferencial pelos pobres é cristológica. Então, ela faz parte da fé cristã. Claro que nesse âmbito social, da política, do cuidado com o pobre, cada um vai vivenciar a sua fé de acordo com o seu estilo, o seu jeito, aquilo que dá conta. Mas um cristão verdadeiro nunca negligencia o cuidado dos pobres, a ação social e muito menos a política. Então, as grandes causas do Evangelho são essas. As outras causas do Evangelho estão a construção de uma paz, que seja uma paz verdadeira, fruto da justiça social, que não seja uma paz só de convenções de escritório ou uma paz forçada, né? Às vezes, quando a gente fala hoje de segurança, de tudo mais, a gente está comprando ideias ou defendendo ideias de ter uma paz imposta pela força das armas, né? E isso não é a proposta de Jesus. Quando Jesus fala de paz para os apóstolos, ele vai dizer, né, vos dou a paz, não como a paz do mundo. Qual que era a paz do mundo que Jesus conhecia no seu tempo? A Pax Romana, que era a paz armada, em que não se podia contestar o domínio do Império Romano. O quarto capítulo vai falar da casa comum, né? Aqui lembrando que a campanha da fraternidade do próximo ano vai trazer toda essa questão da ecologia, né? Então, o cuidado da casa comum. E ontem eu conversava com um grupo aqui da paróquia, que ajuda a refletir a pastoral, a gente falava isso, o nosso tempo que vivemos é um tempo muito complexo e confuso, porque muitos de nós temos dificuldade de viver e entender esse tempo, então ficamos defendendo uma volta para o passado, um passado que já foi, que não volta mais, achando que o tempo da cristandade era melhor, né? E pode até ter sido, mas é um tempo que já passou. E, por outro lado, a gente vê eminentes catástrofes acontecendo. Então, a catástrofe climática, por exemplo, é evidente. Eu estou aqui de blusa ainda, porque ninguém é meio frio, mas estou vendo a maioria de vocês aí de manga de camisa. Nós estamos em início de agosto. Eu não sei se lá em Luminosa teve geada nesse inverno, mas eu acho que não. Quer dizer, a gente percebe o aquecimento global aí, né? E depois, só o último capítulo que vai falar de eleições e democracia, da importância da participação dos cristãos em todo o processo político, sobretudo o processo eleitoral, fazendo uma boa campanha, apoiando os candidatos, apoiando propostas que de fato beneficiem a população como um todo, né? Então, a importância de tudo isso. Então, o projeto Encantar a Política vai trazer esses elementos. Depois aqui vai ter, né, quem são os parceiros do projeto Encantar a Política, aqueles que propõem, aqueles que assumiram depois também. Os objetivos, estou só passando rapidamente, porque depois eu mando slide para vocês e vocês veem aí, né? E o projeto Encantar a Política tem um hot site com esse endereço que está aqui, né, ou digitando lá no Google, né, o Encantar a Política, vai aparecer, tem vários materiais. E hoje também tem uma parceria com a revista Casa Comum, não sei se vocês já conhecem, que é do serviço dos franciscanos Cefras, é uma Manaus torrando com 50 graus, né?
E lembro que quando teve, eu não lembro mais se foi final do ano passado ou começo desse ano, acho que foi final do ano passado, novembro, o Congresso Missionário em Manaus, várias pessoas não conseguiam chegar porque o aeroporto não descia os voos, porque estava tendo tempestade de areia no aeroporto de Manaus, né? Eu fui várias vezes a Manaus, entrei no Rio Amazonas, depois o pessoal me mandava as fotos dos bancos de areia no meio do Rio Amazonas, ou os antigos igarapés, né, que são os pequenos rios, agora já transformados em pura areia, né? Então tudo isso é muito complicado. É um sinal da emergência climática, né? Tá a cartilha do Encantar a Política, já está aí, isso ótimo. E a revista Casa Comum, você digitando, e alguém poderia achar também, colocar no chat, a gente consegue fazer a assinatura eletrônica dela, eles mandam gratuitamente no e-mail da gente. É um conteúdo muito bom do Cefas, que é o Serviço Franciscano, não sei aqui se alguém da Ordem Terceira Franciscana está envolvida também, e além de vários outros assuntos da atualidade para a vida cristã, traz também os elementos do projeto Encantar a Política.